bom dia. Meu nome é Andréa Maria Praciano, sou I1 aqui da UFC e vou apresentar um caso clínico de um paciente que está internado na enfermaria. LVL, masculino, 65 anos, natural e procedente de Parambu, motorista, divorciado e católico. A data da admissão hospitalar dele foi no dia 22 de setembro de 2014. O paciente ele tinha uma história prévia de doença arterial coronariana e hipertensão e foi submetido há cerca de 5 anos a uma revascularização miocárdica. Nela foi realizada uma ponte-safena da aorta para diagonal e mamária interna esquerda para descendente anterior. Ele permaneceu assintomático até 2 anos após o procedimento cirúrgico. Porém, após 3 anos da realização da revascularização, ele iniciou um quadro de angina associada à dispneia e à sudorese profusa de caráter diário. E mesmo passando os 3 últimos anos com sintomas, ele permaneceu estável. Ele foi admitido nesse hospital no dia 22/9, como já tinha falado anteriormente, para se submeter a um CAT. E nesse CAT foi evidenciadas as seguintes alterações: 90% de obstrução do tronco da coronária esquerda, 50% de obstrução em região posterior e 70% em região medial da descendente anterior, 90% de obstrução ostial e medial da circunflexa, 90% de obstrução posterior da marginal, a coronária direita não apresentava nenhuma lesão, 90% de obstrução medial da ventricular posterior e 50% de obstrução ostial e 90% medial da descendente posterior. A mamária se encontrava pévea e a safena ocluída. Após o procedimento, o paciente apresentou-se com intensa precordialgia e dispneia e foi internado na UTI pós-operatória até o dia 23 de setembro, quando foi transferido para a enfermaria do serviço de cardiologia. Durante a internação no serviço de cardiologia, ele realizou 2 ecodoplocardiogramos. Um transtorácico, que mostrou calcificação do anel aórtico, um ventrículo esquerdo com dilatação importante, uma função sistólica do ventrículo esquerdo moderadamente comprometida, uma regurgitação mitral de leve a moderada, uma dupla lesão aórtica mostrando um gradiente médio de 24 mm de mercúrio e área de 1,65 metros quadrados, acinesia inferoseptal e posterior, disfunção diastólica tipo 2 e uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 39%. Ao eco transesofágico do dia 29 de setembro, mostrou um ventrículo esquerdo com aumento de cavidades e disfunção moderada, uma fração de ejeção de 40%, hipocinesia difusa de ventrículo esquerdo, acinesia de parede inferior e posterior, insuficiência mitral moderada e importante, uma válvula aórtica calcificada com gradiente de pico de 50 e média de 31, uma área valvar planimétrica de 1,1, uma área valvar aórtica 1,2 pela equação de continuidade, um aumento importante do átrio esquerdo, uma outra alteromatose com presença de alto contraste e uma disfunção diastólica grau 2. Estou só mostrando as conclusões porque ele já tinha sido passado numa sessão clínica anterior e os novos ecos eu vou mostrar os vídeos e as imagens. Então, durante essa sessão clínica que eu acabei de citar, que foi no dia 20 de outubro, a conduta cirúrgica decidida foi a troca das válvulas aórtica e mitral, além da revascularização miocárdica por via cirúrgica da circunflexa. Ele foi submetido a esse procedimento cirúrgico no dia 27 de outubro, em circulação extracorpórea com duração de 2 horas e 20 minutos, com colocação de prótese biológica mitral número 27 e aórtica número 23. Porém, no transoperatório, ele teve uma fibrilação ventricular, sendo submetido a 2 choques e a reanimação com o tórax aberto por aproximadamente 10 minutos. Então, não foi possível a realização da revascularização miocárdica. Ele teve a admissão na UTI pós-operatória, no seu pós-operatório imediato hipotenso, com uso de drogas vasoativas. E foi realizado um eco torácico no dia 29 de outubro, que mostrou uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 44%, porém estava em uso de dobutamina, uma acinesia mais fibrose basal inferior e posterior e uma hipocinesia difusa das demais paredes, um pericárdio normal, uma dilatação importante do átrio esquerdo, uma dilatação leve do ventrículo esquerdo, uma hipocinesia difusa do ventrículo, disfunção sistólica moderada do ventrículo esquerdo, a prótese mitral normofuncionante, porém a prótese aórtica biológica com gradiente médio de 33, máximo de 52, apresentando um refluxo leve a moderado, um refluxo tricúspide e não foi estimada a PSAP por limitação do aparelho. Durante a sua estadia nesse setor, ele também apresentou um delírio imperativo, uma infecção respiratória que foi prescrita azocin inteico, plaquetopenia, uma ICC refratária mais uma fibrilação atrial intermitente e uma alteração da função renal que evolui com curva de melhora.
Ao tempo da sua internação na UTI pós-operatória, ele foi avaliado tanto pelo Dr. Josué quanto pelo Dr. Ronaldo Monteaverne, os quais contraindicaram uma nova revascularização, considerando o risco-benefício. E sugeriu uma conduta terapêutica e otimização clínica, tanto para a doença arterial coronariana quanto para a ICC. Ele permaneceu internado até dia 5 de novembro, quando ele foi readmitido no serviço de cardiologia. De hábitos que tinham sido relatados por ele no momento da admissão dele em setembro, é que ele era ex-tabagista, dos 15 aos 40 anos, com uma carga tabágica de 25 maços ano, e etilista, uso de 2 unidades, uma garrafa de 600 ml de cerveja semanalmente. História familiar, ele tinha a mãe e a avó falecidas por AVC. Ao exame físico readmissional, uma frequência boa de 75, respiratório de 20, uma PA de 175 por 90, geral, um estado geral regular, sonolento, cooperativo, aniquitérico, acianótico, afebril, hipocorado com uma cruz, hidratado eupineico. Cabeça e pescoço nada digno de nota. Ausculta pulmonar, um murmúrio vesicular reduzido em hemitórax direito, com presença de crepitações bilateralmente. Na ausculta cardíaca, um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, um sopro sistólico mais audível em foco aórtico de 4 cruzes em 6, com irradiação para a região axilar e região carotídea e com presença de frêmito. O abdômen somente de alteração globoso por adiposidade, mas sem nada digno de nota, e extremidades, ausência de edema, ausência de cianose, pulsos periféricos palpáveis e um bom período de enchimento capilar. No sistema nervoso, houve uma alteração no grau de força muscular, mas 2 dias após, essa força voltou a ser grau 5 em todos os membros. Então, após a readmissão dele no serviço de cardiologia, ele continuou apresentando uma precordialgia de moderada intensidade, com irradiação para o hemitórax direito e, eventualmente, para o dorso, além de dispneia ao repouso. E 3 dias após essa readmissão, se eu não me engano, no dia 8 de novembro, ele apresentou pior da precordialgia e da dispneia ao esforço. Ele foi ao banheiro e começou a apresentar esse quadro. E ao ECG, houve o aparecimento de fibrilação atrial com infra do segmento ST nas derivações V4, V5 e V6, como nós podemos observar ao ECG. Certo? Não dá para conseguirmos visualizar a onda P. Se for mensurar realmente as frequências cardíacas, elas não estão regulares, certo? Para fazer a mensuração. E tem um infra do segmento ST nas derivações V4, V5 e V6. Foi. Tem um outro ECG que realmente tem uma alteração da frequência. Isso. Uhum. Certo. Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Ele tinha um outro ECG também que aparecia uma irregularidade, certo? Dos períodos. Só que eu coloquei esse porque... Isso. E porque o segmento ST estava com infra realmente mais evidente. Por isso eu escolhi esse ECG para colocar no caso. Foi realizado medidas para FA e para síndrome coronariana aguda. E ele também apresentou a seção dos valores de CKMB e troponina. E apesar da reversão da arritmia e da melhora do quadro clínico, ele foi transferido para a UTI pós-operatória novamente para monitorização adequada. No dia 9 de novembro, quando ele já estava na UTI pós-operatória, ele apresentou fibrilação ventricular, tendo sido revertida a sinusal com 2 choques, uma morte súbita abortada, e durante todo o dia apresentou também episódio de bigeminismo ventricular com vários episódios de TVNS. Houve a substituição da amiodarona em bico para lidocaína no dia 11/11 e houve o retorno, né, do ritmo estável ao monitor.
Foi rediscutido o caso clínico e o CAT com o Dr. Aloysio novamente, certo? Que, segundo o relato no prontuário, o Dr. Aloysio relatou que a circunflexa ela tinha um leito fino e irregular, uma anatomia difícil, certo, de ser abordada, mas que poderia se pensar em realização de angioplastia com estente proximal e distal. Porém, isso poderia obstruir as colaterais, o que poderia ser algo muito grave para o paciente, porque a DA dele na região proximal ela não seria irrigada pela mamária interna esquerda, que era a revascularização miocárdica que ele já tinha realizado anteriormente. Ele realizou 2 ecodoplos cardiogramas no dia 11 e 13 de novembro e retornou à enfermaria no dia 14 de novembro. As medicações em uso atual que ele se encontra é o carvedilol, 50 mg por dia, monocordil, 60 mg por dia, espironolactona, 20 mg por dia, losartana, 100 mg por dia, amlodipino de 10 mg por dia, furosemida de 20 mg por dia, porque houve uma alteração da função renal e acabou sendo reduzido pela metade da dose, amiodarona, 600 mg e o AS, 1 comprimido por dia, além do Clexane, simvastatina, omeprazol, Tilex, pela queixa persistente de dor, além de dor na região nucal, por isso que colocamos o Tilex. A lactulona, porque ele estava com queixa atual de ausência de evacuações por 3 dias, o Rivotril e a sertralina. De exames laboratoriais que ele tem durante toda a evolução mostram uma anemia, com uma alteração também dos leucócitos devido a um aumento do número de segmentados, um PCR que já alterou, chegando a 4,39 no dia 28/10, e uma plaquetopenia também, que ficou mais evidente a plaquetopenia no dia 1º de novembro. E houve também um aumento do número de eosinófilos, chegando a 25,9 no dia 20 de novembro. Foi prescrito ivermectina, dose única. Alteração da ureia e da creatinina, que o máximo chegou a 1,8, mas houve uma regularização dela para 0,7, que eu vou mostrar mais adiante, e alteração das enzimas, né? No dia 27 de outubro, que foi no momento da operação dele, estava com CKMB de 56, no dia, e no dia posterior, 119, com a troponina de 51,6, e a CPK de 5.267. Pronto. E aqui houve uma ascensão, né, do valor da troponina, de 0,56 a 1,02 no dia 10 de novembro, que foi 2 dias após o episódio de infarto dele durante a enfermaria. A FV foi no dia... foi 9 de novembro. Ele teve um infarto no dia 8, no dia 8 mesmo, ele já foi para a SR e a FV no dia 9. Foi. O ECG atual, certo? Mostrando um ritmo sinusal. O desvio aparentemente... Não há desvio, perdão. O eixo aparentemente está 0 graus. E há uma sobrecarga do ventrículo esquerdo pela relação de Cornell. Paralisação, isso. E uma inversão da onda T também nos 3 derivações V4, V5 e V6. Isso. Pronto. Aí os ecodopplers, eu queria mostrar antes das imagens para depois falar a conclusão. Aí o corte longitudinal, aí com a medida do átrio e da aorta, o átrio com um aumento importante, a prótese biológica mitral. Aí medida do fluxo pulmonar, normal, do refluxo tricúspide, provavelmente deve estar com um aumento da pressão da pulmonar, que deu 39. Tem um refluxo tricúspide, leve. Aí o 4 câmaras, né? Você vê os ventrículos em cima, os átrios embaixo. E a prótese, que é aí que dá para a gente ver a prótese mitral. Os valores aí da área da mitral, que ela colocou 2 valores, né? Foi 1,4 e 1,7, com gradiente de 7. Prótese mitral. Eu não sei qual dos dois foi. Ela estava fazendo uma média aí, né? 1,7, né? É o que ela considerou, né? Certo. Aí fazendo as medidas da aorta. Pode ir, pode passar. Pode passar, pode passar.
Aí fazendo a função do VD, um pouquinho diminuída. Aí o modo M da prótese mitral. Pode voltar, pode passar, isso, pode passar. Aí fazendo a medida da função do ventrículo dilatado, com disfunção importante, fração de ejeção de 35, delta D de 17. Agora é o seguinte, os pacientes que de pós-operatório, eles têm aquele septo que fica paradoxal, dissincrônico. Então, normalmente a gente tenta, né, porque com o aparelho a gente vai baixando, a gente tenta deixar né, pico a pico aí da sístole, né? Então, às vezes não fica bem na foto quando você bate, né? Ela fica um pouquinho, porque você tenta colocar, fazendo a função, tentando deixar, né, a sístole junto com a sístole. Então, principalmente no pós-operatório, é mais chato da gente medir por causa dessa... Não só aí, como no paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, que dá o septo paradoxal, né? O Simpson é bem melhor, lógico. O problema do Simpson é porque é a janela. Se ela não estiver bem, a gente não vê os bordos adequadamente, né? Por isso que o estudo volumétrico do 3D é o mais fiel, né? Que você faz porque é o que fica mais fidedigno. Porque aí, infelizmente, a gente tem a dependência, né, da janela, e principalmente os pacientes de pós-operatório, a janela já não fica nos primeiros dias, já não fica muito boa para você visualizar o endocárdio para poder fazer a medida mais adequada. Mas lógico que o Simpson sempre é mais preciso, porque você vai medindo 4 câmaras, vai medindo 2 câmaras, né? Medida, né, de volumes ali que você está fazendo, então vai ser bem mais fidedigno. Mas aí tem o olho, o visual que a gente está vendo lá na hora, né? Que isso aí é uma coisa muito importante, que você está vendo lá na hora e você está vendo, né, o que é que realmente é disfunção. E aí ela colocou, né, a disfunção já importante, né? Certo? Aí ela mediu o gradiente da prótese, né? Deu um gradiente alto, um gradiente médio de 43, com um pico de 68, né? Ou seja, a prótese está estenótica, né? Uma prótese aórtica estenótica. Bem mais alto. Eu acho que é porque ela fez depois o outro do transesofágico, né? Aí ela fez nova medida. Aí eu acho que deu 38, se eu não me engano, né? Pode passar, pode passar. Aí é de novo um longitudinal para mostrar bem aí entre a IVE, a prótese. Ah, não, ela está repetindo. Tem os filmes agora, eu acho que aí foi só as medidas. É porque foram gravados 2, né? Não? Porque tem outro que ela fez a medida... Mas, de qualquer maneira, deu um gradiente. O gradiente... Pronto, aí está mostrando realmente que tem um VE aumentado e uma hipocinesia difusa e o septo paradoxal. A prótese mitral e a prótese aórtica, só que não está muito bem aberta, mas você vê ali, né, na aorta ascendente, a imagem hiperrefringente, lembrando que aí deve ter realmente a prótese. A gente não está vendo a mobilidade direita aí dos folhetos. Pode passar. Aí é um colorido, né, o dinâmico, mostrando o fluxo na prótese, aórtico da prótese mitral ou da prótese aórtica, mobilidade reduzida, um leve refluxozinho abaixo da prótese. Pequeno, que todas essas próteses normalmente ficam com pequeno refluxo central. Pode passar. Aí é o fluxo da prótese mitral, né? Ela deve ter colocado as medidas, né? Porque aí não está calculado quanto é que está. Pode passar. Aí ela fez novamente, fez o pico de 68 da prótese aórtica. Está aí outra medida da prótese aórtica, um gradiente máximo de 61, um médio de 32. Ela deve ter feito outros, o transesofágico, a prótese, os folhetos, mas era melhor em movimento. Vá, pode passar. Pode passar. Tem mais algum? Prótese mitral, boa abertura, folhetos. Aí novamente, mostrando a prótese mitral. Pode passar. Aí para mostrar a prótese aórtica, um fluxo muito turbulento aí saindo,
né, e um pequeno refluxozinho central da prótese. Mas você vê na saída, mas a mobilidade dos folhetos está boa, não tem. A conclusão do eco transtorácico do dia 11 de novembro foi fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 35%, o ventrículo esquerdo levemente dilatado, função sistólica do ventrículo esquerdo com importante comprometimento, insuficiência tricúspide de grau leve, PSAP estimada de 42, aumento importante do volume do átrio esquerdo, uma bioprótese mitral normofuncionante com área estimada pelo PHT de 1,7, gradiente máximo de 16 e médio de 7, e uma bioprótese em posição aórtica espessada com refluxo transalvar leve com área estimada pela equação da continuidade de 1,2, gradiente máximo de 68 e médio de 43. Hemacinesia inferior e posterior do ventrículo esquerdo e hipocinesia das demais paredes, que já tinha sido visto nos ecos anteriores. E no eco transesofágico do dia 13, mostrou cavidades cardíacas com aumento moderado, espessura miocárdica aumentada, disfunção sistólica de ventrículo esquerdo importante, fração de ejeção de 35%, ausência de chantes intracavitários, ausência de trombos ou massas intracardíacas, pericárdio normal, acinesia de parede inferior e posterior, novamente mostrando uma prótese biológica mitral normofuncionante, com insuficiência paravalvar leve, e uma prótese biológica em posição aórtica com insuficiência central leve. Folheto sem sinais de estenose com gradiente transalvar médio de 36 e pico de 60. Ficou interrogado o mismatch. E uma insuficiência tricúspide leve, com PSVD, com pressão sistólica ventrículo direito de 34. O CAT, ele já tinha sido discutido em sessões anteriores, mas... Bom, coronariografia esquerda, técnica de Judkins, né? O catéter está no ósseo da coronária esquerda, tá? Tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, né? Com o primeiro ramo marginal e a continuação da artéria, que é o ramo atrioventricular. Já dá para ver aqui uma lesão grave, proximal, né, ostial da circunflexa e lesões difusas posteriormente. Artéria descendente anterior, vamos ver. Tá? São os clipes da mamária, né? Tá. A primeira septal, tem uma oclusão da DA, após a primeira septal. Tá? Não dá para ver os ramos diagonais. Vamos ver no seguinte. Já a gente vai ver aqui. Olha lá. Essa imagem ela é melhor para ver a descendente anterior, né? Tronco tem lesão proximal, distal, tem várias lesões proximais, tem uma septal grande, né? Sai uma primeira diagonal, uma segunda diagonal, depois tem uma oclusão, né, da descendente anterior. Tá? Aqui da artéria circunflexa que eu tinha falado, dá um ramo marginal que aparece posteriormente, olha lá. Ok? Agora, uma imagem da tronco, a coluna está à direita, a oblíqua esquerda. Então, na oblíqua esquerda, a DA costuma descer à esquerda de quem olha e à direita a circunflexa. Então, lesão distal do tronco, pegando o ósseo da circunflexa e descendente anterior, um grande artéria septal e os ramos diagonais, uma oclusão, depois por definição, seria uma oclusão de terço médio da DA, né? Mas visualmente é um terço médio bem alto, né? A artéria circunflexa, com aquela lesão grande, aparece uma grande marginal depois, né? Uma artéria fina, né? Com doença mais difusa. Olha lá. Ok? Uma lesão distal do tronco, um ósseo da circunflexa acometido, um ramo atrioventricular, um ramo marginal, né, com doença importante. Coronária direita tem um calibre maior do que o da esquerda, mas com doença distal importante, né? Se vocês prestarem atenção, tem doença importante na VP, tá? E na DP. Ok, vamos ver noutra projeção. Olha lá. Tá? Cheio de doença
distal da ventricular posterior, né? E da descendente posterior também. Ok? Uma ponte fechada. Injeção na mamária esquerda para DA boa, né? Pega o terço médio da descendente anterior, enche por retrogradamente o ramo diagonal. Olha lá, ó. Acho que deve ser aquele segundo ramo diagonal. Ok? Uma outra imagem da mamária. Dá para ver bem, boa anastomose. Ok. Uma ventriculografia mostrava insuficiência mitral. Um ventrículo já um pouco dilatado, com disfunção moderada, né? Visualmente parecia ter uma disfunção moderada. Uma hipocinesia mais difusa, né? Do que alguma coisa segmentar em si. Talvez uma hipocinesia inferior. Tá? Difusa com um componente inferior mais importante que os demais. E com insuficiência mitral. Insuficiência mitral no mínimo moderada. Pronto, para finalizar a sessão clínica, concluí-la, o paciente apresentou com impossibilidade técnica de realização de nova revascularização miocárdica, uma angina instável recorrente, uma insuficiência cardíaca congestiva, um episódio de arritmia e ficou a interrogar, principalmente lá na UTI pós-operatória, a possibilidade de realização de CDI, que como até a doutora Juliana já tinha conversado com a gente, em relação à fração de ejeção baixa do paciente, essa impossibilidade aparentemente de realização de nova revascularização e também com esses episódios de arritmia. Será que seria uma boa possibilidade para ele? Ou também foi aventada a possibilidade de realização de transplante cardíaco. Então, dessa forma, qual seria a melhor conduta para o paciente? Obrigada. Continua sendo um caso complexo, né? Do procedimento, a gente já imaginava que era um caso complexo, já tinha opinado a respeito disso, que a fração de ejeção estava superestimada pelo grau de insuficiência mitral prévia a esse procedimento, e agora a gente vê realmente a fração de ejeção residual. Qual foi a bioprótese aórtica que eu implantei? Foi 21? Foi 23? 23, né? Então, essa performance dos substitutos valvares, né, ela surpreende às vezes, né? Porque eu conheço bem o paciente e eu acho que se a gente indexar a área da prótese pela superfície corpórea do paciente, ela sairia um pouquinho fora dos níveis de desproporção prótese-paciente, né? Porém, realmente a gente tem um achado ecocardiográfico que parece haver algum gradiente protético, transprotético, né? E ele cai numa situação também de baixo fluxo, gradiente alto, né? Então, função ventricular deprimida, mesmo com função talvez seja, pode ser, é isso que eu estou chamando a atenção. Eu estou observando que pode ser até que esse gradiente esteja subestimado, né? Pela situação de baixo fluxo, né? Então, por outro lado, eu escutei aqui a doutora Rochelle falando como é que está a situação atual da circunflexa dela, que não foi abordada no procedimento cirúrgico, né? Gera uma lesão grave, tinha algum grau de circulação colateral ali, né? Então, o paciente complexo do ponto de vista de decisão, né? A gente, como cirurgião, eu que operei, eu fico um pouco surpreso, uma prótese 23, implantada há 2 meses, com desempenho tão difícil, né? 1 mês, né? Não tem mais de 1 mês, eu acho, já que eu operei ele, não? Ok. Né? Porque, eu acho que tem que... Bom, o paciente tem insuficiência cardíaca, está na enfermaria, não consegue sair do hospital, né? Então, assim, eu acho que tem que monitorar essa válvula, essa prótese aórtica, né? E eu lembro que ele tinha um anel bem calcificado, porém o implante da prótese foi confortável, os 23, não tive nenhum problema de implante não, né? Não sei, Beatriz, é uma decisão difícil, viu? Monitorar bem isso aí, a adaptação é pouco tempo para assim, julgar a performance dessa prótese aórtica.
Se a gente pensar em opção terapêutica para ele, troca da prótese, colocar uma válvula em válvula, uma prótese transapical nessa prótese aórtica, estou pensando não agora, mas estou pensando daqui a alguns meses, né? Ou então já considerar a terapêutica de troca de coração, né? Transplante cardíaco, né? É uma decisão difícil, né? Mas o que eu queria só observar nesse momento, a minha missão maior, eu acho que é só chamar a atenção de vocês quanto à fração de ejeção baixa, que ele já tinha, e o gradiente da prótese está ali com estenose moderada, né? 38 não é severa, né? É moderada, quase severa, né? Então, a bioprótese aórtica implantada 23 está na berlinda, aí precisa ficar atento, né? Se a decisão for por troca ou intervenção na válvula aórtica, a gente teria que partir para bom, eu estou só assim, supondo, né? Teria essas 3 opções que eu falei, né? Talvez trocar por uma prótese metálica, ou então válvula em válvula, ou então transplante. Se não conseguir tirar o paciente dessa condição clínica. O perfil da prótese percutânea é parecido com o perfil das próteses biológicas que a gente usa, né? Assim, ele tem um perfil hemodinâmico parecido, quer dizer, a área real de fluxo é parecida com as próteses biológicas. Pelo menos assim, pelo que eu conheço dos estudos, assim, quando você compara perfil com cirurgia normal, né, com a bioprótese normal, qualquer que seja ela, e o perfil da válvula percutânea, core valve, ou a outra, o perfil valvar é parecido. Não sei se tem a impressão que só muda um pouquinho quando é válvula stentless, né, que a gente nem usa, né, na prática, mas eu tenho a impressão que trocar você corre o risco de deixar o mesmo gradiente porque às vezes é uma limitação própria da conformidade anatômica e do tipo de prótese que a gente tem, né? Que tem a coragem, tira um pouco do fluxo. Às vezes, com o tempo, eu já vi alguns doentes se acomodam e você... Eu não gosto de julgar que tem mismatch muito precocemente. Assim, eu espero 1, 2, 3 meses, porque esses doentes em geral acomodam. E esse gradiente baixa. Quando você vai ver 1, 2, 3 meses, esse gradiente acaba baixando. Parece que existe uma certa adaptação com o tempo. Mas vamos para frente na discussão. Queria só complementar aqui a excelente observação do Dr. Beto, que ele colocou que, só para quem não tem noção da morfologia da prótese, a prótese é 23, mas o diâmetro interno dela não é 23, ela tem um suporte de fixação, né? Então talvez seja isso do Dr. Beto. Como o orifício é um pouco menor do que 23, se for 21, 22, então para esse paciente esteja bastante borderline, talvez ele se adapte, né? Ou então não, né? Então, já aí me permita discordar um pouquinho de você, Cabeto. As próteses percutâneas, eu acho que nós implantamos 12 casos. Eu acho que normalmente, a gente tem visto muito esse tipo de paciente, é um paciente que preocupa, que tem muita calcificação de anel, os pacientes idosos. A gente normalmente nos procedimentos de prótese transcatéter, seja por via percutânea ou seja por via transapical, a impressão que eu tenho, isso é a impressão inicial, nós temos 12 casos, é que normalmente nós conseguimos abrir mais e implantar uma prótese um pouco maior do que na cirurgia convencional. Só relembrando aos colegas que na cirurgia convencional você tira a válvula nativa e implanta uma prótese. No procedimento transcatéter, você mantém a válvula nativa e ali é que a prótese é armada e se encaixa. Então você não tira a válvula nativa fica lá. Ela é dilatada e excluída, né, pela prótese, a nova prótese. Essa informação, o que eu tinha me referido era assim, a área efetiva da válvula percutânea, incluindo a sustentação, eu tenho a impressão que é parecido, mas se expande mais, acho que é melhor, evidentemente, né? Não tinha pensado sobre esse aspecto. Ali na área de fluxo efetivo. Professor Roberto, quer colocar aí? Assim, a minha dúvida, né, nesse caso, é um paciente que ainda está em fase realmente de tentativa de estabilização da insuficiência cardíaca, né? Utilizou droga vasoativa por muito tempo, né? Ainda tem uma classe funcional realmente
bem avançada, né, deitado em torno de 3, é um paciente que está em repouso relativo no leito, mas essa instabilidade elétrica, né, tanto por fibrilação atrial como por fibrilação ventricular, que realmente ele não evoluiu para óbito porque foi assistido, ele estava dentro da UTI. Foi na fase isquêmica, fase aguda. Essa fase isquêmica pode ter propiciado. Está em uso de droga, dose alta, de antiarrítmico, né? Está com 600 de amiodarona, está com beta-bloqueador. Bem, durante esse período de internamento, a gente manteria a otimização do tratamento clínico ou pensaria realmente na possibilidade de um cardiodesfibrilador? Não sei se depois de 2, 3 meses, com melhora do quadro de insuficiência cardíaca, se ele mudaria o perfil, se a gente pensaria numa nova abordagem percutânea para essa válvula, né? Ou se ele realmente no futuro irá para uma terapia substitutiva definitiva. Mas nesse momento a gente tem que decidir se ele vai sair do hospital. Tá difícil. Então, Roberto. Tem 2 pontos aí. Realmente ele teve uma FV em vigência de infarto, que não é indicação clássica de CDI. Em vigência de infarto, você não está indicado a colocar um implante do cardiodesfibrilador, né? Nesse caso, que assim, a proposta de tratamento cirúrgico, pelo visto aí, que eu vejo unicamente é o transplante, né? Então, assim, como ponte para o transplante, nesse caso, o CDI poderia ser uma opção, dependendo também da questão da fila, porque eu acho que aqui em Messejana, eu acho que a fila até anda rápido, eu não sei como é que... né? Então, só estaria indicado nessa situação, né? Pois é. Pois é. A minha questão seria essa, né? Porque assim, fazer uma estimulação ventricular nele, porque ele já tem em vigência de isquemia e de um gradiente valvar alto, eu acho que não é uma boa, assim, sem a isquemia, sem um infarto, com história de fibrilação ventricular, ele já teria indicação de CDI. Quer opinar? A dúvida com relação ao CDI, primeiro, o objetivo seria o quê? Ressincronizar. Ele tem bloqueio de ramo esquerdo? Não tem, né? Então, seria só o CDI mesmo por conta de um tratamento secundário de uma morte súbita, que foi abortada. Mas essa fibrilação ventricular foi na fase de instabilidade elétrica do infarto, né? Então, não se caracterizaria, na minha opinião, talvez um CDI. Agora, será que teria que se partir direto para o transplante? Será se uma nova tentativa de prótese aórtica ou transcateto, coisa não poderia trazer algum benefício para ele? E a revascularização, a tentativa de revascularização percutânea, talvez com estente farmacológico, não sei. Então, realmente são dúvidas, é um caso bem complexo mesmo, bem difícil. Mas eu acho que poderia, antes do transplante, a possibilidade de tentar o tratamento com a prótese aórtica, transcateto, um TAV, né? E a possibilidade também percutânea poderia trazer algum benefício para ele. Bom, eu também conheço o caso. É um senhor que assim sempre esteve super ansioso para operar, né? Assim, ele pressionava quase semanalmente assim para fazer essa cirurgia. A gente tinha um pouco de dúvida em mexer na válvula aórtica no começo, porque não ficou muito claro que a válvula é doente. Depois foi visto que a essencial tinha dupla lesão aórtica moderada, então teria que se mexer nas duas. Tinha um sopro de estenose aórtica, uma estenose aórtica moderada, não tinha um pulso compatível, tal, mas bom, o que eu penso? Eu acho que esse doente se beneficiará
pouquíssimo de qualquer procedimento que não seja transplante. Pouquíssimo. A doença coronariana é difusa, a possibilidade de revascularização percutânea é baixa, quer dizer, tecnicamente você teria que botar um stent do tronco para CX e eventualmente dilatar a porção distal da CX, se tiver aberta, que eu acho que não está, acho que fechou. E isso, mesmo o benefício, o custo-benefício da revascularização em vigência de pouca área que você pode revascularizar, o benefício é pequeno. Tem um estudo chamado estudo STITCH que mostra lá que quando você tem disfunção severa, somente alguns casos se beneficiam de revascularização em termos de melhora da função ventricular. Os que se beneficiam são os que têm muita área revascularizável. E esse caso especificamente tem pouquíssimo. Então, revascularização para ele eu acho que não traz mais nenhum benefício. Né? Submeter-se devido a um outro procedimento, eu acho proibitivo. Assim, você vai agredir mais o doente com expectativa de perspectiva. Eu acho que vai fazer mal à cabeça dele e a todo mundo, sabe? Eu acho que tecnicamente eu acho inadequado. Eu acho que esse doente precisa ser avaliado por uma equipe de transplante. Tem experiência com transplante, alguns dados precisam ser vistos, a condição psíquica, né, a condição social. Me parece que ele não tem hipertensão pulmonar importante, então ele entraria no protocolo. Está em classicional 3. Ninguém vai fazer ergospirometria num doente que tem classe funcional 3. Então eu pensaria no seguinte: eu acho que esse doente devia ser transferido para a Messejana, para a equipe de transplante e para decidir a avaliação de transplante. É óbvio que você, no curso você nem sempre indica. O fato de você indicar não quer dizer que você não possa tirar. Se esse doente melhorar daqui a 2 meses, você tira. Uma terceira cirurgia num doente que já tem 2 cirurgias, você submeter a um transplante na 4ª, você inviabiliza ou dificulta muito a realização do transplante. Eu acho que era melhor a gente transferir esse doente para a Messejana e pedir a avaliação da equipe de transplante. Acho que é o melhor para ele. Aí ele faz a avaliação, se no decorrer do caminho ele melhorar, ótimo, né? Você tira ele da fila e aí está resolvido. Pode acontecer dele adaptar. Está numa fase de reacomodação. Quando você mexe na válvula mitral, esses doentes, no primeiro mês, eles rateiam um pouco, a coisa fica ruim. Então, acho que tem essa. Mas eu já iria ganhando tempo, tendo o transplante de stand-by, porque amanhã esse doente descompensa mais e você está com o doente numa condição borderline. Quanto a colocar o CDI, o que você fizer dá certo. Tá? Assim, a gosto do cliente. Assim, a literatura vai dizer assim, pelo episódio de morte súbita eu não colocaria, mas é um doente que tem disfunção severa, então nesse doente especificamente eu acho que devia ser colocado o CDI se você for da alta do doente. Então assim, eu agora não colocaria, botaria em Messejana para fazer a avaliação do TX, porque a fila de espera não é tão longa, acho que 1 mês é tempo suficiente para saber se esse doente adapta ou não adapta. E aí eu não colocaria a priori. Mas se esse doente for ter alta, esse doente tinha que ter alta com CDI. Porque é limítrofe, fração de ejeção de 35, Roberto, com cardiopatia isquêmica. Aí eu acho que é complicado você não botar, embora seja borderline, né? Assim, mas eu acho que a única conduta agora é a avaliação para TX. A gente... Ele está com losartana 100 mg, está com carvedilol 50, espironolactona 25, né? Eu acho que não tem droga nenhuma para dar para ele. A única coisa que eu faria, assim, eu não consigo ver um doente na faculdade de medicina tomando inibidor de ECA. É um fenômeno, assim. Todo mundo aqui tem tosse. E assim, é um fenômeno. A literatura diz que é 15% a 20%, aqui é 100%. Né? No meu consultório eu não tenho quase nenhum tomando BRA, é o contrário, assim,
Então, o pessoal tem tosse aqui porque tem CC e troca por BRA, né? Então BRA não tem a mesma eficácia de inibidor de ECA, pessoal. Assim, é inferior. Então, eu sou do tempo ainda que inibidor de ECA, para mim, para começar o tratamento da ECC, é captopril. Eu só mudo para droga nova quando eu tenho o doente na mão já. Porque o manuseio do captopril, como a minha vida é curta, ele é mais fácil. Então, tecnicamente, eu sempre começo o captopril e eu depois... Olha, é muito difícil você ter um doente que não melhora com captopril dose plena, viu, de CC. 150 miligramas. Eu daria digital. A digoxina e... Agora, não daria, não serve de nada. Eu não daria. Se ele não eu acho que ele está com 600 miligramas de amiodarona, né? Ele não está mais fazendo taque atrial, fez só naquele momento, né? Quer dizer, ele tem uma chance, ele tem um ato esquerdo grande, ele pode fazer FA aí, quer dizer, vai cronificar, né? Então, eu acho que começar digital, eu trocaria de losartana para inibidor de ECA, né? E aí esperaria, né? Eu acho que outras terapêuticas, eu acho, assim, até porque um doente assim, que já vai para 2 cirurgias é muito ansioso, ele tem um nível de questionamento muito alto e não é um doente de manuseio psíquico fácil, viu? Assim, ele precisa ter, esse doente tem que começar antidepressivo para ele, tá? E botar o pessoal da psiquiatria do lado, porque assim, é um doente que já tinha um nível de ansiedade muito alto antes, né? Então tinha um componente de distúrbio do humor associado que era muito claro, né? Bom dia, doutores. Continuando aqui a sessão clínica, né? Apresentar o segundo caso clínico de hoje. Meu nome é Carlos Prez, apesar de não saber nada sobre o Elvis, mas eu não teve culpa, né? Sobre meu nome. Eu sou I3, sou da Universidade Federal de Campina Grande. A paciente é MVGP, 76 anos, sexo feminino, branca, viúva, aposentada, católica, natural de Fortaleza e procedente de Mossoró. A queixa principal dela era fazer cirurgia. A história da doença atual dela, ela refere, por volta dos 47 anos de idade, iniciou um quadro de dispneus moderados e esforços, como exemplo, andar um quarteirão, subir escadas, que teve uma piora progressiva com o decorrer dos anos, né? De modo que há cerca de 3 anos atrás, quando ela iniciou o tratamento clínico, ela refere a dispneia aos pequenos esforços, como exemplo, ao tomar banho. Nega episódios de dor torácica típica. Destaca episódio noturno de dispneia intensa em repouso há cerca de 3 anos, tendo comparecido à emergência e realizado aerosol e oxigênio, SIC. Refere melhora dos sintomas após iniciar o tratamento clínico. Atualmente ela nega dispneia aos pequenos esforços e atividades domésticas, mas informa ter cansaço aos moderados esforços. De HPP, a paciente é hipertensa e diabética, nega alergias, refere múltiplas transfusões devido a um quadro de angiodisplasia do adenal, onde foi realizada uma cauterização com bisturi de argônio há 1 ano e não teve recidiva até então. Ela tem uma doença renal crônica estabilizada, segundo a última consulta da nefrologia. As medicações em uso na admissão, ela fazia uso de carvedilol, 12,5 mg dia, hidroclorotiazida, 25 mg dia, losartana, 50 dia, simvastatina, 20 mg dia, omeprazol, 20 mg dia. Atualmente ela está em uso apenas losartana, 50 mg dia, simvastatina, 20 mg dia, omeprazol, 20 mg dia e liquemino profilático, 5.000 unidades internacionais de 12 horas. História familiar. O pai falecido aos 67 anos, a avó aos 70 e irmão aos 71 anos, todos por cardiopatia, segundo a paciente. Hábitos de vida. Ela é ex-tabagista, há 14 anos, fumou dos 15 aos 62 anos, né? Cerca de meio maço por dia durante 47 anos. Não é etilista, nunca foi etilista,
mora em casa de alvenaria com boas condições hidrossanitárias. DOA, ela só refere uma amorose em olho esquerdo há 1 ano, ela disse que foi uma trombose, e a parestesia em mão direita, mas na face ulnar da mão. Do exame físico da admissão, a paciente estava em bom estado geral, consciente, orientada, cooperativa, acianótica, afebril, anictérica, hidratada, normocorada e eupneica. A frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18 e APA 97 por 63 milímetros de mercúrio. Na ausculta cardíaca, a gente observa um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, né, as bolhas hipofonéticas, principalmente em foco mitral e tricúspide, sopro holossistólico em foco aórtico, 3 cruzes em 6, que irradia para o pescoço e sem frêmitos. Ausculta pulmonar normal, abdômen inocente, extremidades pulso-periféricos presentes, só que um pouco diminuídos, né, tipo parvos e tardos, sem edema ou cianose. Eu, particularmente, só consigo palpar bem o pedioso esquerdo, o tibial esquerdo, e às vezes eu consigo palpar o pedioso direito, mas eu nunca consigo palpar o tibial posterior direito. Os exames laboratoriais, né? A evolução do dia 31/10, onde ela foi admitida, até o dia 17, a hemoglobina dela se mantém estável, de 11,4, 12, 11,7. Não varia mais que isso. O hematócrito também se mantém constante, o leuco dela pouco varia também, ou seja, os exames dela laboratoriais praticamente são estáveis. Teve uma pequena alteração na função renal dela do dia 6, onde deu uma ureia de 142, mas aí progressivamente foi diminuindo, né? A creatinina de 1,7, foi o máximo que deu, sempre fica variando 1,4 e 1,5. Restante dos exames normais. Aqui o eletro, que é feito de rotina, né? Todo dia faz eletro, mesmo não tendo na pressão, até não sabia que era de rotina os eletrocardiogramas da enfermaria. E a gente observa aqui que é um ritmo sinusal, né? Onda P positivo em D1, D2 e AVF, né? Frequência, conta os intervalos, né? 1500 são os intervalos ali, mas tem a colinha aqui, eu acho. 77 batimentos por minuto. Né? Vamos ver o eixo. Onde é que está o eixo do coração dessa paciente? D1 está positivo. Né? AVF está negativo, né? Então, vamos pegar a próxima derivação, a derivação mais isoelétrica. Que a gente percebe aqui. Não tem, né? Então, o que é que a gente faz? Positivo em D1, negativo em AVF. A gente vê ali qual é o limite superior da normalidade, né? Até menos 30. Então, qual é a derivação a 90 graus de menos 30? D2, né? Então, a gente vai ver D2. D2 está mais positivo, mas mais negativo. Mais positivo, né? Então, está abaixo. Né? Então, está ali, entra no limite da normalidade ainda, né? Abaixo de menos 30. E o que é que a gente vê de diferente nesse eletro aí? Um bloqueio de ramo esquerdo, né? O QRS alargado, né? O QRS em formato de torre ou orelha de coelho, né? Depende do ensinamento, do adestramento de cada um, né? E a gente percebe ali o complexo QRS e as ondas T são invertidas, né? Quando o QRS é positivo, a onda T é negativa. Todas as derivações. O eletro de sexta-feira passada é praticamente o mesmo, só para mostrar que não mudou nada da admissão para cá. E de exames complementares que ela tem. Ela tem um ecocardiograma transtorácico do dia 3/11, um CAT que ela realizou no dia 3/9 e um CAT que ela realizou no dia 20/11. Certo? O CAT que ela realizou no dia 3/9, ela tem uma lesão em 50% de DA no terço médio, né? E não foi possível realizar a cateterização da CD devido à tortuosidade da aorta abdominal, né? E por isso foi solicitado um CAT, né? A gente inicialmente pensou em fazer um CAT de messejana, só que voltou, a máquina do CAT voltou a funcionar aqui e quinta-feira foi realizado outro cateterismo. Vou
colocar as imagens do eco. Tem, professor. Mas não tem nada. Eu não coloquei, não tem nada alterado. A gente já discutiu até com o professor Cabeto. Aqui no janela para external, corte longitudinal do ventrículo esquerdo, eco bi em cima, modo M embaixo, as medidas do ventrículo esquerdo, 44 em diástole por 30 na sístole, com espessura do septo de 15, espessura da parede posterior também de 15, aumento importante da espessura do miocárdio do ventrículo esquerdo, com fração de encurtamento de 32%, fração de ejeção 60% por um método, 68% por outro método, função contrátil preservada. Próximo. Medida de aorta e átrio esquerdo, raiz da aorta medindo 27 milímetros, medida normal, e o átrio esquerdo 47 milímetros, aumentado. Próximo. Estudo dos fluxos pelo sistema Doppler. Não estou vendo bem aqui. Bom, como o paciente deve ter estenose aórtica, isso aqui deve estar na válvula aórtica. Isso aqui deve ser 1.3 aqui. Acima da tricúspide, né? Bom, passa. Continuando aqui o estudo dos fluxos pelo sistema Doppler. Uma inversão da relação aqui, a onda A maior do que a onda E. Próximo. Agora sim, que deve ser o fluxo da válvula aórtica. A gente tem aqui 4 metros por segundo, o que seria uma estenose aórtica severa. Essa aqui é a linha de corte para a estenose aórtica severa. Então tem mais de 4 metros, deve ter mais ou menos 5, se for 5 ao quadrado, 25 vezes 4, 100, então deve ter um gradiente máximo de 100 milímetros de mercúrio. Aqui tem um gradiente médio de 68, gradiente máximo de 116 milímetros de mercúrio, né? Então estenose aórtica severa. Pode passar. Aqui outra medida, que deu 111 de máximo e 70 de médio. Aqui as medidas aqui da aorta, da raiz da aorta. Aqui para fazer a área valvar aórtica. 03, 02, 06, 026. Válvula aórtica bem pequena, pode passar. Medida do átrio esquerdo já tinha sido feito, pode passar. Isso também já passou. Tem conclusão aí? Janela para external, corte longitudinal do ventrículo esquerdo. A gente observa aqui a contratilidade preservada, a válvula mitral aqui espessada e calcificada. E a válvula aórtica tem esse grande gradiente aqui, espessada, calcificada, mas não dá para ver, para visibilizar bem aí nesse corte. Pode passar. Janela apical, corte 4 câmaras, mostrando que a contratilidade é preservada, que a espessura do septo está aumentada, embora exista também aqui uma falsa corda, que pode levar a uma confusão na espessura do septo. Mas a espessura do septo em si, a gente já vê que está aumentada e tem essa falsa corda aqui. Pode passar. Estudo dos fluxos pelo sistema Doppler, o Doppler colorido, mostrando que existe um refluxo mitral, que parece ser de grau leve, um mosaico, mistura de cores aqui na via de saída do ventrículo esquerdo, mostrando que existe um fluxo de alta velocidade pela válvula aórtica. Relaxamento do VE, insuficiência mitral de grau leve, estenose aórtica de grau importante, PSAP de 35 mm de mercúrio, hipertrofia concêntrica de VE e MVE 146 gramas por metro ao quadrado, gradiente sistólico máximo de 111 mm de mercúrio e médio de 70, e a área aórtica de 0,33 centímetros quadrados. Injeção na coronária direita, né? Tá vendo aqui, ó, o catéter no osso da coronária direita, a coronária direita da ramos marginais, né? Aqui. E ela termina com, em geral, quando ela é dominante, em 2 ramos, né? Descendente posterior e ventricular posterior.
Na coronária direita tem irregularidades, né, sem lesão obstrutiva, né? Olha lá, mesma imagem, né? Não tem obstrução severa. Aqui um arco de cálcio aqui. Na coronária. Era 50% desse meio. Aí a gente tava precisando estudar, né, a CD, que não conseguiu no primeiro caso, teve a tortuosidade da aorta abdominal. E a mesma porcentagem, né, 50% terço médio de CD, o laudo. E como hipótese diagnósticas, então estenose aórtica importante, né, e doença arterial coronariana. A evolução do 25º dia de internação hospitalar, ela evolui clinicamente estável, né, ela não refere nenhuma queixa, não tem dispneia, não tem dor torácica, não tem nada, não refere nenhuma queixa. Os parâmetros dela sempre fisiológicos, frequência cardíaca em torno de 70, 80, né? Bom controle dos níveis pressóricos e glicêmicos também. Você tem 130 por 80, mas que dá, mesmo sem nenhuma medicação antihipertensiva, né? Que a gente revirou todos. E a pergunta, né? Qual a conduta para o caso? Não fiz, professor. É uma senhora magrinha. Não, é a cabeça toda branca, tá bom. É um doente que tem estenose aórtica severa, documentada, sintomática, né? E que tem evidente indicação de tratamento da válvula aórtica, né? Acho que a discussão aqui é se trata a coronária ou não e qual é a metodologia que nós vamos usar para tratar a válvula aórtica. Por isso que, né, o Euroscore às vezes entra para definição de risco, né, para o tipo de terapêutica que você vai utilizar. A lesão da DA era interessante a gente ver, porque era uma lesão que era meio limítrofe, viu, assim, a direita não, que não tem nada, mas a DA era uma lesão 50, mais uma 50 com aspectos de doença significativa, né? Então, na época... Eu acho. Obrigatório. Não tá. O que o Manual de Serviços faz? Lesão de 50% para cima, quando vai trocar a válvula, revasculariza. Que é de praxe. O problema é que a mortalidade e a morbidade cirúrgica aumenta muito quando você toca a válvula e faz, quer dizer, quando você pega a mortalidade, troca a válvula isolada e bota troca a válvula mais revasque, você aumenta muito a mortalidade. Então, acho que precisa ser bem visto. Sem documento, eu de praxe, nesse momento, eu passaria um catetezinho lá, relação acima de 0,8, deixo quieto, né? E vejo isso posteriormente. Era interessante ver o Euroscore, eu tinha comentado com eles, assim, até tinha pedido para fazer um angiotomo para ver o tamanho da aorta direitinho, as ilíacas lá embaixo e tal. Embora ela seja uma doente ainda jovem, quer dizer, não... Então, assim, sem documentação, porque quando você manda para a sala e tem lesão de 50% na DA, Guilherme calculou o Euroscore ali dela. Rapidez. Quanto? 11? Já cai no alto risco. Então, assim, a dia de hoje, essa doente tem indicação de prótese percutânea, né? Ou transapical ou transfemoral. Se dá um Euroscore de 11, cai no alto risco. Alto risco hoje, a tendência em população idosa é você ir para prótese percutânea ou transapical ou transfemoral, como for mais adequado. Eu não sei a viabilidade, Josué. Mesmo assim é limítrofe para alto risco, né? Mais para alto risco. Eu não sei, a impressão hoje,
A gente tem estudo de segmento da prótese percutânea mais longo. Então a gente tem estudo hoje com 7 anos. E com boa tolerância da válvula, né? Assim, com pouca disfunção, percentual de disfunção pequeno. Você está 75, bote aí 7 anos, dá 82, né? Já é uma sobrevida razoável, né? O que eu tenho feito? A minha tendência hoje é indicar percutâneo, indivíduo de alto risco, e ainda tem uma vantagem, eu posso deixar para tratar a coronária depois, né? Eu posso não mexer agora, lá na frente eu faço uma prova isquêmica, se ficar positivo eu trato, se não ficar positivo eu deixo tratamento clínico, mas ele teria essa vantagem. Então, Josué. Eu, quando vi essa paciente, fiquei um pouco preocupado, né? Porque é uma estenose aórtica crítica calcificada do idoso, que é a cardiopatia valvar mais comum hoje, né? Isso já está definido, né? Então, a preocupação do ponto de vista cirúrgico desses pacientes com esse perfil de idade e de cardiopatia valvar, eu acredito que a gente precisa amadurecer um pouco mais a estratificação da calcificação aórtica. A gente não tem o hábito, né? A gente tem que estudar mais calcificação da aorta, né? Não estou falando da válvula, estou falando da aorta, do vaso aorta, né? Que isso é preditor de complicações graves pós-operatórias, né? AVC, sangramento, reconstruções mais complexas, né? Dificuldades para o cirurgião. Além disso, essa paciente, na minha visão, ela não precisa só da troca valvar, vai precisar de uma ampliação anelar também, né? Se a gente for indexar ali a área valvar dela hoje, né, praticamente não passa nada, né? Abaixo de 0,5 é fechada, né? Então ela vai precisar, além de uma descalcificação valvar, de uma ampliação anelar para implantar com conforto, talvez uma bioprótese 21 ou 21. Eu já operei alguns tipos de pacientes com esse perfil, e a sensação da cirurgia que a gente tem é que passou um pouquinho o momento da segurança de botar num procedimento, né? Então, caso nós optemos por abordagem cirúrgica transexternal, que não seria a minha primeira opção nesse momento seria estratificar a morfologia do anel, da válvula e da aorta para ver se ela tolera e tem condições de procedimento de prótese transcatéter, né? Se nós optarmos por cirurgia transexternal, eu gostaria de ter um estudo da calcificação aórtica, uma tomografia, talvez, ela tem disfunção renal, vai pagar um preço por isso, né? E explicar bem a paciente a família dos riscos, né? Porque aí o procedimento para ela não seria só troca, seria ampliação de anel e troca valvar, né? Essa outra pergunta, se fosse eu que fosse esse dia, eu botava na sala de hemodinâmica de manhãzinha cedo, botava um stent na DA e subia e ia por sala híbrida e botaria uma prótese transcatéter transar, porque eu acho que era o melhor para ela. Mas se nós não pudermos, a tendência seria mexer na DA, talvez, Cabeto, botar uma mamária para DA. 50%, né? A gente... Não, o problema, sabe o que é? 7,5. O risco aí, não sei, a questão do Euroscore, se leva condição... a questão dela aí é da proteção miocárdica, é da hipertrofia. Existem algumas variáveis de gravidade na cardiopatia valvar aórtica que não estão aí mencionadas, né? Os pacientes não toleram bem a isquemia, né? É difícil proteger esse tipo de coração. É um procedimento demorado, não é um procedimento simples. Tecnicamente é um procedimento muito difícil, é um desafio. Mas se for opção por operar, a gente vai operar, mas desde que a família saiba que a gente vai para uma coisa mais arriscada. Professor, só um adendo aqui. Ela realizou uma ANGTC, já tentou realizar uma ANGTC aqui no hospital. A decisão aqui é do time, do conjunto, tem que todo mundo decidir, né? Não, ela já realizou, só que não conseguiu. Né? Então, paciente com estenose aórtica severa, só estenose aórtica severa não é condição sine qua non para abordar. Precisa haver uma das 3 características da tríade maligna da estenose aórtica, né, que é dispneose esforços, síncope ou angina. O paciente tem dispneose esforços, estenose aórtica severa, então tem indicação
de abordagem. Eu fiz o Euroscore aqui, deu menos de 4%. Não sei se eu estou com os dados aqui corretos. Se foi isso mesmo, é uma cirurgia de baixo risco. Acho que deve ser feita a cirurgia convencional mesmo. Em relação à abordagem da doença coronariana, se a gente for abordar paciente com estenose aórtica de 75 anos, com lesão de 50%, a gente vai abordar 100% dos pacientes, porque toda pessoa de 75 anos de idade tem pelo menos uma lesão de 50%. Então, claro que se tivesse FFR, faria, mas não faz parte da nossa realidade. Então, faria a troca simples da válvula aórtica. Eu não sei como é que foi calculado, né? Você checou aí? Eu chequei. Bom, isso faz uma diferença. É o ponto de corte. Na verdade, a TAV, a indicação é indivíduo inoperável ou alto risco. Em tese é isso aí, né? Que se você não cai no alto risco, essa história muda completamente. Só que aí vamos para os detalhes, assim, né? Que assim, uma coisa é o score bonitinho, a outra coisa é o mundo real, né? De questões técnicas, né? Cirurgia da válvula aórtica com a válvula densamente calcificada não é uma cirurgia light, viu? Assim, ela tem um ventrículo muito hipertrófico, a cavidade é bem pequenininha e o anel bem pequenininho, então assim, a chance de sair com mismatch é razoável, né? E piorar a função renal pós-SEC não é desprezível, né? Deve ter um clearance aí de torno de 30 e pouco, né? Então, pela idade. Olha, eu mesmo fora de protocolo, assim, eu tenho poucos casos de TAV, tenho conheço mais de literatura. Eu pessoalmente vi 5 casos. A tendência hoje é você expandir a indicação de TAV, né? Assim, é você melhorar a indicação de TAV, porque eu vou dizer uma frase do Dr. Camargo, né? Assim, quando alguém, eu lembro que nós fomos discutir um caso de uma lobectomia num doente idoso, mais de 70 anos, aí a pessoa disse assim, não é porque o fulano tem 70, mas é jovem, ele disse, até eu operar. No dia que eu operar, ele vai deixar de ser jovem, porque aparece toda a idade real num minuto, né? Porque quando você opera uma pessoa dessa, vem a morbidade que é óbvia, né? Eu vou ser sério, Josué, assim, mesmo se der mortalidade baixa, a minha tendência hoje é mandar esses doentes para TAV. Assim, dependendo da complexidade cirúrgica. Se o cirurgião disser que tecnicamente o anel é pequenininho, a coisa, eu sou mais permissivo. Se não, se for uma coisa que técnica, o anel tiver bom, tem pouca calcificação, aí eu... Quanto a revascularizar DA, eu acho que isso aí ninguém tem definição. Cada serviço é pensado de um jeito, e eu por definição, lesão de 50% é dita como lesão importante, né? Então, os protocolos de valorização de doença coronária, os estudos todos, para tratar é 50%, 70%, 50% no tronco. Mas, por definição, lesão acima de 50% ela é significativa, né? Então, eu acho que aí qualquer uma das opções estaria correta, né? Eu acho que é uma definição do grupo, onde se trabalha, da experiência do grupo. Se você chegar no INCOL, eles vão revascularizar. Lesão de 50 na DA, até onde eu conhecia da época, hoje em dia eu não sei, né? Mas eles iam revascularizar. Eu com esses seus dados técnicos aí, o anel muito pequenininho, eu prefiro TAV, mas está um pouco fora de protocolo se for de mortalidade baixa.